Olá, boa tarde, tudo bem com você? Estamos chegando aqui na telinha da TV Novo Tempo para trazer para você de casa informações úteis para o seu dia a dia, reportagens especiais e sempre contando, claro, com a sua participação. Veja os destaques desta edição. Neste Dia Mundial do Meio Ambiente, tem lançamento de projeto em Cachoeira do Sul. A Prefeitura quer revitalizar o Beco dos Trilhos. Tem também discussão sobre recursos hídricos e licenciamento ambiental. Thelma Tomás vai contar detalhes do evento aberto ao público que acontece hoje à noite. E olha essa, um artefato antigo que mais parece objeto de decoração, vem salvando gerações daquele banho de chuva inesperado. É o Galo do Tempo. Você já ouviu falar? Com o tempo ele foi sumindo, mas em pelo menos um lar em Cachoeira do Sul, aqui no Rio Grande do Sul, ele reina absoluto e tem mais credibilidade que a previsão do tempo. Ele, como vocês estão vendo, né? Ele fica bem rosinha quando tá para chuva, né? E quando tá para calorão, no calor quente, ele fica bem azulzinho. No quadro Viva Bem, a médica Pietra Zan fala sobre a bronquiolite. Ela explica quais as causas e orienta sobre os cuidados para evitar essa doença respiratória que preocupa pais, professores e profissionais de saúde, especialmente em bebês e crianças pequenas. Laboratório da 8ª Coordenadoria Regional de Saúde é padrão ouro. Este é o terceiro ano consecutivo que o Laboratório de Cachoeira do Sul recebe certificação de excelência. Nossa equipe foi lá para nos trazer detalhes deste trabalho de análise. E você de casa, quer participar com a gente? Manda seu recado aqui para o nosso WhatsApp. Hoje nós vamos falar bastante aí sobre o galinho do tempo. Você já conhecia aí esta ferramenta para previsão do tempo? Acha que dá para confiar? Não dá para confiar? Fala pra gente. Nosso WhatsApp é o 51997697129. Pode mandar foto, pode mandar o seu áudio, um vídeo, o seu texto que a gente põe na telinha. E as nossas lives também já estão no ar para você acompanhar o telejornal NT Sul, além da televisão, em facebook.com/TV Cachoeira. É só escrever para a gente aí na live do Face que a gente também está de olho aqui e traz a sua mensagem para o ar. O mesmo vale para o canal do YouTube, youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo. O NT Sul desta quinta-feira está no ar. A duplicação da BR-290, uma das principais rodovias do Rio Grande do Sul, essencial para o transporte de cargas entre a região metropolitana e a fronteira oeste, avança em ritmo lento. Empresas contratadas pelo DENIT trabalham nos lotes 3 e 4 e a expectativa é liberar 13 quilômetros até o fim do ano. O avanço lento é a marca da duplicação da BR-290, a rota essencial entre a região metropolitana e a fronteira oeste. Apesar da importância estratégica da via para a logística estadual e nacional, os trabalhos se concentram ainda em etapas como terraplanagem, drenagem, pavimentação e sinalização. A duplicação dos lotes 3 e 4 da BR-290 totalizam 55 quilômetros. Até o momento, foram investidos pelo governo federal aproximadamente 302 milhões de reais e para este ano estão garantidos por meio do novo PAC cerca de 70 milhões de reais. No lote 3 da obra, a terraplanagem já foi concluída em 20 quilômetros, sendo que apenas 9 quilômetros contam com a pavimentação finalizada. A expectativa do DENIT é liberar mais 6 quilômetros de pistas duplicadas até o fim de 2025. Já no lote 4, os avanços são mais significativos. Os serviços de terraplanagem e pavimentação estão prontos em 25 quilômetros. Desse total, 14 quilômetros já estão em operação e outros 7 quilômetros devem ser entregues ainda neste ano. Apesar dos progressos, o ritmo da duplicação continua longe da necessidade imposta pelo alto fluxo de veículos pesados e pela importância econômica que é a rodovia. Para o futuro, o lote 2 finalmente pode ser destravado. O DENIT rescindiu o contrato com as 3 empresas que estavam com esse trecho de Butiá e Arroio dos Atos. A segunda colocada na licitação deve assumir.
a empresa é a mesma que atua nos lotes 3 e 4. Há cerca de um mês, uma audiência pública foi realizada no município de São Gabriel com a presença do presidente da ABUR, G.R. Machado. Alguns vereadores e presentes no encontro cobraram mais compromisso por parte dos envolvidos pela manutenção e fiscalização da rodovia, frisando que a negligência tem resultado em acidentes frequentes. É isso aí, né? É importante que essa obra avance. Gente, nós vamos trazer agora aqui uma informação, não sei se você de casa lembra, logo que teve a virada de mandato aqui em Cachoeira do Sul, o novo prefeito assumiu, teve ali uma série de modificações envolvendo as secretarias, os perfis dessas secretarias também, e aí teve um questionamento e eventualmente poderia ter ali um processo de inconstitucionalidade dessa ação. Pois é justamente sobre isso que a gente traz a atualização. A Procuradoria-Geral de Justiça e o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul decidiram arquivar o pedido de inconstitucionalidade contra a reforma administrativa promovida pela gestão do prefeito Leandro Balardim. A solicitação havia sido feita pelo próprio MP, que anteriormente apontava a ausência de estudo de impacto financeiro na criação de novos cargos comissionados na estrutura da prefeitura. Após reavaliação técnica e análise jurídica por parte da Procuradoria-Geral de Justiça, o órgão superior do MP concluiu que não havia fundamentos suficientes para sustentar uma ação direta de inconstitucionalidade perante o Tribunal de Justiça. Segundo Balardim, a reforma administrativa veio para modernizar a prefeitura, cortar privilégios e garantir serviços mais ágeis para a população. Por falar aí na gestão municipal, o prefeito Leandro Balardim sancionou 5 novas leis municipais para Cachoeira do Sul em áreas como saúde, educação, habitação e serviços públicos. Na tela, a gente confere o resumo de cada uma dessas leis, que inclusive já estão em vigor. Então me acompanhe para que todos, saibam destas novas legislações, dessas novas regras que já estão em vigor aqui em Cachoeira do Sul. Primeira delas é uma lei municipal que trata sobre isenção de ITBI. ITBI é aquele imposto, quando você vai comprar, vai fazer uma transação imobiliária, você termina pagando, Então, concede isenção do imposto de transmissão de bens imóveis, o ITBI, para famílias que participam do programa Minha Casa, Minha Vida, Reconstrução Compra Assistida. Então, essas famílias não pagarão ITBI aqui em Cachoeira do Sul, que é um imposto que tem ali um valor bem considerável, é um percentual do valor do imóvel. A medida beneficia diretamente pessoas que perderam seus imóveis em situações de calamidade pública reconhecidas federalmente. Vamos então agora para a nossa próxima tela, próxima lei. É uma legislação que mexe no orçamento do município. A prefeitura fica autorizada a ajustar o orçamento de 2025 para permitir novos gastos, incluindo R$ 1.300.000 para atenção especializada em saúde e mais de 20 mil para serviços de tecnologia da informação na área da educação. Os recursos serão realocados de outras áreas já previstas no orçamento. Então, na verdade, não é um novo espaço necessariamente para gastar, mas são recursos que vão ser redirecionados internamente dentro do orçamento do município. Na nossa próxima tela, tem aqui uma cedência de uma área para Seletro. Então, essa lei ela autoriza a cessão por 10 anos de uma área de 10,75 metros quadrados na Ferreira para Seletro. O local vai ser utilizado para a instalação de uma casa de medição de energia elétrica com todas as despesas e manutenções sob responsabilidade da cooperativa. Próxima tela, temos aqui uma legislação que altera algumas questões relacionadas a táxis. Permite o uso de caminhonetes com até 7 lugares e determina a vistoria anual obrigatória para veículos com mais de 5 anos de fabricação. Então essa lei aí que altera um pouquinho as questões relacionadas aos táxis. Próxima tela. E última, lei municipal que garante o investimento na saúde. Essa lei diz o seguinte: autoriza a criação de uma nova ação governamental e a abertura de crédito especial no valor de R$ 8.550.220. O investimento vai ser destinado à construção e ampliação de unidades básicas de saúde
e Centros de Atenção Psicossocial, CAPS, além da manutenção dessas estruturas e do custeio de procedimentos de média e alta complexidade. Então, estas algumas das novas legislações que já estão em vigor aqui em Cachoeira do Sul. Nas próximas edições a gente vai trazendo mais detalhes, especialmente aí dessas reformas, ampliações, o que a Prefeitura pretende fazer. Gente, olha, agora uma super curiosidade por aqui. Um artefato antigo que mais parece um objeto de decoração e que vem salvando gerações daquele banho de chuva inesperado é o Galo do Tempo. Você já ouviu falar dele? Antes ele era encontrado em revistas de compras, lojas de artigos populares e normalmente estava ali sobre as estantes, entre os pinguins, jarras de abacaxis, mas com o tempo ele foi sumindo. Em pelo menos um lar em Cachoeira do Sul, ele ainda reina absoluto e tem mais credibilidade que a previsão do tempo. Para organizar o dia, a gente normalmente dá uma olhadinha na previsão do tempo, né? Antigamente as pessoas utilizavam dar uma olhada no céu, de repente olhar a previsão do tempo no jornal. Depois que a tecnologia chegou, um toque no celular a gente já sabe se vai chover, se vai ficar frio, se de repente vai precisar levar mais um casaquinho ou até o guarda-chuva. Mas tem uma tecnologia antiga que a gente pode também se socorrer. Galo do Tempo, já ouviu falar? A gente fez uma busca no mercado aqui em Cachoeira do Sul para ver se esse bichinho ainda está disponível. E tem uma casa aqui em que essa tecnologia antiga impera e, inclusive, tem mais confiabilidade do que a previsão do tempo. E olha só, a dona Suzana está perguntando aqui no Facebook sobre chuva. Não estava marcando chuva? Pois é, o tempo está meio estranho, né, Suzana? Obrigado pela tua participação. Vamos começar vendo imagens aqui da nossa câmera ao vivo, no centro da cidade de Cachoeira do Sul. Está tendo, nesse momento, uma garoazinha fina, né? Mas o tempo está fechado, está encoberto, tem nebulosidade em praticamente todo o estado do Rio Grande do Sul. Não tem, assim, uma previsão de chuva para hoje, especialmente aqui para Cachoeira do Sul. Pois é, todo mundo, em algum momento da vida, já ouviu uma frase que diz mais ou menos assim: quer mentir é falar do tempo. Não vamos culpar o Daniel Nunes, né? E é justamente por isso que a previsão do tempo é chamada de previsão, porque ela não é uma certeza. A ideia é antecipar com a maior precisão possível as condições meteorológicas futuras, indicando se haverá sol, chuva, calor, frio, geada, neve. E para isso são utilizadas diferentes tecnologias, como satélites, radares, modelos matemáticos e supercomputadores. Mas existe uma tecnologia mais simples que vem salvando gerações do banho de chuva surpresa e não envolve grandes tecnologias, computadores ou cálculos matemáticos complexos. Inclusive, rendeu muitos comentários, compartilhamentos e a chancela da sua efetividade em reportagem exibida lá em julho de 2017. É o Galo do Tempo. Já ouviu falar? Por causa do dia que, hoje mesmo que tá quente, né, ele se torna azul, né? E o dia que tá pra chuva, ele fica cor de rosinha, né? Aí tu já olha, tu já vê de cara, né? Que se tá pra chuva, ele já mostra de vereda, né? Que tá cor de rosa, pode levar o guarda-chuva que temos chuvas, né? Ele faz parte da cultura dos lares brasileiros e aqui na casa da Dona Idália já está na 3ª geração. Ele era da avó dela. E nós voltamos na casa da Dona Idália e, de fato, lá tá o galinho, rosinha, rosinha. Continua valendo a máxima de que o Galo do Tempo é a previsão do tempo aqui na tua casa? Sim, sim, lógico. Confia mais no Galo do Tempo do que na previsão do tempo? Sim, sim, total. Ele, como vocês estão vendo, né? Ele fica bem rosinha quando tá para chuva, né? E quando tá para calorão, no caos quente, ele fica bem azulzinho. Então de manhã cedo tu já te programa ao olhar a cor que ele tá, se vai precisar levar guarda-chuva ou não? Sim, sim. Então amanhã é dia de chuva. Chuvisqueiro, pelo menos, né? E como a Dona Idália disse ontem, não deu outra. A noite foi de chuva forte. E o tempo hoje
Olha aí, úmido pra caramba. E nós percorremos algumas lojas aqui em Cachoeira do Sul e realmente não tem mais galo do tempo à venda. Parece que esse bibelô ficou mesmo no passado. O tal do galo agora é encontrado na internet e o preço varia de R$ 49,00 a R$ 140. Quando eu pergunto para a dona Idália se o galinho alguma vez deixou ela na mão, ela é categórica. Olha, até agora nenhuma. Todas que eu olhei, né? É batata, né? Ficou arrosadinho, é chuva. É chuva. Mas e aí, Daniel Nunes? E a tua previsão? Alguma vez te deixou na mão? Pois é, parece que já deixou na mão essa semana. Mas em minha defesa, vale dizer que aquela água toda que a gente viu na imagem ali correndo pela rua também não era dessa semana, tá? Porque eu conheço aquelas imagens. Mas choveu sim, né? A gente não tinha previsão num dos dias, creio que foi na terça-feira, a gente não tinha previsão de chuva para tarde aqui em Cachoeira e no fim passou a tarde inteira de fato chovendo, embora não a chuva pesada, mas choveu. E é fato que está cada vez mais difícil, né? A gente ter, assim, modelos que apresentem boa confiança para a previsão do tempo. A gente, inclusive, vem tentando melhorar aqui na TV Cachoeira. Temos agora o meteorologista Gustavo Verardo com a gente aqui às segundas, quartas e também às sextas-feiras, justamente para que você de casa possa ficar bem informado sobre as condições climáticas. E você que está nos acompanhando, como é que se vira aí em relação à previsão do tempo? Vai também atrás dos aplicativos, né? Porque tem uma série de aplicativos aí que apontam a previsão. Conheci o galinho do tempo? Tem um aí na sua casa? Se tiver, manda a foto, conta pra gente. Daqui a pouquinho tem o nosso primeiro bloco de interatividade. 51997697129 é o WhatsApp para você participar. Minha gente, nós vamos falar agora um pouquinho sobre saúde, né? Está chegando agora esse período mais úmido do ano, no fim das contas, aqui no Rio Grande do Sul especialmente, muito frio. Para as crianças tem algo que pega bastante nessa época, que é a bronquiolite. E por isso nós temos agora o nosso quadro Viva Bem com a médica Pietra Zan, que chega justamente para explicar um pouquinho sobre a bronquiolite, o que os pais, professores, cuidadores precisam ter de atenção em relação a essa doença. Acompanhe. Olá, boa tarde. No Viva Bem de hoje, escolhi falar sobre um tema que nessa época do ano amedronta profissionais da saúde, família e professores. A bronquiolite. Bom, a bronquiolite é uma doença viral aguda que acomete o sistema respiratório de crianças, geralmente menores que 2 anos. É uma doença causada pelos mais diversos tipos de vírus, mas geralmente e predominantemente pelo vírus sincicial respiratório. Também, claro, pode ser causada por outros vírus respiratórios bastante comuns, como por exemplo a Covid e também o vírus da influenza. Por isso, a importância de manter as crianças sempre vacinadas para esses tipos de problemas, porque elas também podem causar a tão temida bronquiolite. E o que a bronquiolite causa, então? Qual é a apresentação, os sintomas dessa doença? Ela começa como um sintoma respiratório bem comum, né? Às vezes é a obstrução nasal, que é o nariz entupido, às vezes é a coriza clara, um pouco de febre, tosse que vai se tornando um pouquinho mais persistente e pode ir agravando, gerando dificuldade para respirar, arroxeamento de extremidades e boca, pode gerar um esforço respiratório importante. Então, é preciso ficar atento a esses sintomas respiratórios, né? E uma coisa bastante clássica da bronquiolite, o chiado no peito. Isso a gente tem que prestar mais atenção. Esse é um sinal de que pode estar se desenvolvendo uma bronquiolite. E a bronquiolite é bastante comum nessa época do ano. Por isso é importante a gente atentar para algumas coisas que podem nos ajudar a diminuir a transmissão, né, desse vírus ou desses vírus, né, e evitar que essa doença acometa mais crianças, gere mais hospitalizações, que é basicamente etiqueta respiratória
respiratória, que a gente ouve muito falar, né? Usar máscara quando tiver algum sintoma respiratório, evitar o contato com pessoas sintomáticas, cobrir a boca e o nariz ao tossir ou ao espirrar, higiene adequada de mãos e nos momentos adequados, para evitar que esse vírus acabe se disseminando, contaminando mais e mais pessoas, gerando mais hospitalizações e quadros graves de saúde que podem ser causados pelas bronquiolites, né? Essa época do ano as emergências lotam com casos de bronquiolite e a gente realmente fica bastante preocupado. É uma doença que tem um diagnóstico feito pela equipe médica a partir da apresentação clínica, né, de sintomas. Pode ou não requerer exames complementares, como o painel viral, para identificar qual que é o tipo de vírus. Às vezes, raio-x de tórax se faz necessário, mas não é obrigatório. Até porque o tratamento, que é uma coisa que eu gostaria de falar sobre a bronquiolite também, é basicamente de suporte. O tratamento se dá muito com sintomáticos, né? Ajuda a eliminar os sintomas que estão se apresentando. Algumas crianças podem precisar de oxigênio para melhorar da bronquiolite, mas o tratamento é todo basicamente embasado em medicamentos sintomáticos para ajudar com os sintomas, que podem eventualmente ser bastante graves, tá bem? Espero que eu tenha conseguido ajudar um pouquinho vocês a entenderem o que é a bronquiolite, né? Que a gente ouve muito falar nessa época do ano, às vezes tem bastante dúvida sobre esse tema, e que fiquem atentos aos pequenos nessa época, né? Para evitar casos mais graves, tá bom? Então tá. Até a próxima. Tchau, tchau. E acontece neste fim de semana a 40ª edição da Maratona Internacional de Porto Alegre. O evento, que ganhou destaque no cenário esportivo nacional, tem este ano mais de 25 mil inscritos. E quem mora na capital deve ficar atento, porque tanto no sábado quanto no domingo vai ter mudanças no trânsito e também no transporte público. Os corredores vão tomar as ruas em torno da Orla do Guaíba, parques e centro histórico só no sábado e no domingo. Mas centenas de pessoas estão envolvidas em toda a logística da 40ª Maratona Internacional de Porto Alegre. E nesse ano histórico, o número de corredores é 40% maior do que na última edição, chegando a 25 mil inscritos, representando 28 países dos 5 continentes. A nossa maratona teve assim um crescimento constante, né? Na sua primeira edição, 132 participantes completaram, né? E esse ano a gente está chegando a 25 mil, claro que são 40 anos, né? Esse ano mesmo chegaríamos a 30 mil. Quando nós encerramos a inscrição há mais de um mês, muitas pessoas, muito mesmo, procuraram querendo fazer a inscrição, mas a gente tem que ter um espaço adequado, né? Tem que poder ter, vamos dizer assim, o domínio, né, do evento para que possa atender todos da melhor maneira possível. No esquema especial de desvios de trânsito, mais de 70 linhas de ônibus terão mudanças no trajeto. E os bloqueios já começam na véspera. Desde a sexta-feira, às 9 horas da noite, a área do Barra Shopping Sul, Pontal, a Diário de Notícias vai estar impactada. Nós teremos um bloqueio no sentido centro para o bairro, e à meia-noite toda a área ali na Diário de Notícias vai estar bloqueada. A maioria dos bloqueios também iniciarão às 5 horas da manhã, Edivaldo Pereira Paiva, área central. Então o que nós sugerimos? As pessoas que queiram deslocar de casa, procure os aplicativos da área de transporte público, procure o site da EPTC, da Prefeitura, procure o site da Maratona e verifique aonde a Maratona vai passar. Verifique para, primeiro, poder antecipar os seus deslocamentos, estudar as áreas de bloqueio. Segundo, ir para as ruas para incentivar os atletas. No sábado, o trajeto é menor, 21 quilômetros, saindo da Diário de Notícias em direção ao centro, indo pela Siqueira Campos e voltando pela Mauá até a chegada no local da partida. É a meia maratona com largada às 7 horas. Mais tarde tem as rústicas de 5 e 10 quilômetros e a Maratoninha Kids. No domingo, as grandes estrelas percorrem o trajeto completo de 40
42 quilômetros da Maratona Internacional a partir das 7 horas. Antes, às 6h55, largam os cadeirantes. A largada e chegada também são na Diário de Notícias, mas passando por outros bairros, inclusive mantendo a passagem por dentro do Mercado Público de Porto Alegre, como aconteceu no ano passado. À medida que o último corredor for completando o trecho, as vias estarão sendo desbloqueadas. Contando os 2 dias, são 350 agentes envolvidos, trânsito e transporte. À medida que as ruas vão sendo desbloqueadas, nossa comunicação vai avisando, principalmente pelo X, pelo antigo Twitter, cada área de desbloqueio. Então é importante estar ligado na informação. Gente, o delegado Heraldo Chaves Guerreiro foi empossado como novo chefe de polícia do estado do Rio Grande do Sul. A solenidade ocorreu no Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, na Avenida Praia de Belas, em Porto Alegre. Na ocasião, a delegada Adriana Regina da Costa também tomou posse como subchefe da Polícia Civil. A dupla destacou que irá priorizar a valorização da categoria, integração entre as forças de segurança e lutar por uma resposta ao crime com preparo, tecnologia e visão. Vamos ver recadinhos da audiência? Muito obrigado a você de casa que já mandou o seu recadinho pra gente no WhatsApp, nas nossas lives. Se não mandou ainda, dá tempo. Tá na telinha já o número do WhatsApp, 51997697129. E eu já tô sabendo que a produção me passou aqui algumas informações que a turma tá falando do galinho do tempo. Reportagem que a gente trouxe agora há pouquinho, né? Falando dessa tecnologia para previsão do tempo, uma espécie de reação química que acontece ali, então dá para a gente ter uma ideia, né, se vai chover, se não vai. E vamos ver o que o povo está dizendo aqui. Graciele Salomão, nós temos o nosso galinho do tempo. Olha aí, obrigado, Graciele, pela participação. Obrigado também por compartilhar a foto. Importante dizer para quem perdeu essa reportagem da Thelma Tomás, daqui a pouquinho esse conteúdo vai estar disponível no nosso YouTube, no Facebook, no Instagram, @TV Cachoeira, para você de casa também rever, compartilhar com os amigos aí, tá bom? Quem mais? Temos mais recadinhos. O Everton Santos, tem o meu também. Olha aí o galinho do Everton. Obrigado, Everton, pela participação e por compartilhar a foto com a gente aqui, tá bom? Quem mais? Temos mais recados. Olha só a curiosidade que a Rose está mandando pra gente. A Rose é de Gravataí, região metropolitana de Porto Alegre. Eu não conhecia essa história aqui. O galo do tempo funciona assim. Aqui em casa tenho a casinha do tempo. Quando está para chuva, a mulher sai para a rua. E quando o tempo está bom, é o homem que sai. Deus abençoe sempre, estou ligadinha. Rose, primeiro de tudo, muito obrigado pela tua participação, pelo recado, pela foto, pela curiosidade. Agora, eu acho que está invertido esse negócio, né? Porque quando o tempo está para chuva, aí é a mulher que sai, mas quando o tempo está bom, aí o homem que sai. Já, esse aqui não levou o cavalheirismo a sério, né? Mas se está funcionando, é o que importa para ter aí uma ideia da previsão, né, Rose? Grande abraço para ti aí. Daqui a pouquinho a gente traz mais participações aqui na nossa telinha. Você de casa pode seguir mandando o seu recado. É sempre um prazer ter você interagindo com a gente por aqui. A seguir, neste Dia Mundial do Meio Ambiente, tem lançamento de projeto em Cachoeira do Sul. A Prefeitura quer revitalizar o Beco dos Trilhos. Tem também discussão sobre recursos hídricos e licenciamento ambiental. Thelma Tomás vai contar detalhes do evento aberto ao público que acontece hoje à noite. Laboratório da 8ª Coordenadoria Regional de Saúde é padrão ouro. Este é o 3º ano consecutivo que o Laboratório de Cachoeira do Sul recebe certificação de excelência. Nossa equipe foi lá para nos trazer detalhes deste trabalho de análise. Nós voltamos já já. Continue aqui na TV Novo Tempo. Já estamos de volta aqui na telinha da TV Novo Tempo, 12h34 agora. Vamos falar um pouquinho sobre tempo, começando por imagens da nossa câmera ao vivo aqui no centro da cidade de Cachoeira do Sul. Nesse momento, algumas nuvens, o céu está aparecendo. Um tempinho atrás, cerca de 1 hora, o tempo fechou um pouquinho, mas em torno aí das 9 da manhã, o tempo foi abrindo, o sol começou a aparecer e é a condição que deve predominar hoje à tarde. Nós vamos ver mais detalhes agora na previsão, como a gente falou antes do intervalo. Tomara que hoje o galinho do tempo da NT Sul não erre, né? Vamos ver.
quinta-feira, após chuva na madrugada, amanheceu com sol entre nuvens em Cachoeira do Sul. Ao longo do dia, a chance de chuva é bastante baixa. O tempo vai ficando mais estável, com predomínio de sol entre nuvens. Mínima 15 graus e máxima 19. Sexta-feira, ar mais frio ingressa e empurra essa instabilidade toda que esteve por aqui. Então, o predomínio novamente vai ser de sol entre nuvens em Cachoeira do Sul. Mínima 11 graus e máxima 18. Sábado fica ainda um pouquinho mais frio e tem aberturas de sol e alguns momentos mais nublados. Mínima 8 graus e máxima 17. Vamos ver agora a previsão do tempo para todo o Rio Grande do Sul. Municípios gaúchos tiveram tempestade e granizo esta madrugada, especialmente entre o litoral e o norte do estado. Municípios do norte gaúcho e especialmente de Santa Catarina seguem em alerta por conta do risco de novos temporais. Municípios mais do oeste têm variação de sol e nuvens. Mais ou menos a mesma condição no centro do estado, na medida que o ar mais frio vai ingressando. Porto Alegre teve amanhã ainda com o tempo um pouco mais fechado, como a gente vê nessas imagens, de perto de 9 da manhã. À tarde ainda pode ter certo predomínio de nuvens, mas o sol também aparece. Vamos ver agora as temperaturas máximas previstas para hoje. Na capital gaúcha, Porto Alegre, máxima de 18 graus. Na fronteira oeste, em Uruguaiana, 21. Na região norte, em Passo Fundo, máxima de 20 graus. Em Santa Maria, na região central, 18. Em Tramandaí e Torres, no litoral norte, máxima de 21 graus. E em Pelotas e Rio Grande, na região sul, máxima de 16. E vamos para mais um bloco de interatividade já na tela, recadinho da nossa audiência. A Cleide está participando com a gente. Aqui também tem a Casa do Tempo, tá bem no estilo alemão aqui, né? Construções típicas. A Casinha do Tempo aqui que a Cleide compartilha com a gente, aqui também, né? Quando é sol, aí o homem que sai, quando é chuva, é a mulher. Acho que é isso, né? Pelo que eu entendi aqui. Mas é isso, Cleide. Obrigado pela participação, obrigado por compartilhar também a Casinha do Tempo aqui com a gente. Tudo de bom para ti aí, viu? Quem mais? Temos aqui a participação do Francisco Bastos, nosso comentarista das terças-feiras aqui do NT Sul. Francisco fotografou ontem, no finzinho de tarde, aqui em Cachoeira do Sul, né? Com esta riqueza de cores, alaranjado do sol que estava aparecendo, o céu também. Para vocês verem, né? O tempo anda meio maluco aqui em Cachoeira do Sul. A gente está tendo várias estações dentro de um mesmo dia, mas ontem o entardecer foi muito bonito, né? Obrigado, Francisco, pela participação. Um abraço aí para ti. Quem mais? Mais um recadinho, a Adriane. A Adriane está relatando aqui uma questão de saúde e ela conta o seguinte: minha mãe espera ansiosa há 3 anos pela cirurgia do quadril. Estamos com rifa para os custos médicos e fisioterapias e na espera do SUS. Muita demora, né, para essas cirurgias saírem do papel. Primeiramente, quero agradecer aqui a Adriane, desejar aí boa sorte, que tudo se resolva rapidamente para a mãe dela e mandar um abraço especial aqui para o irmão da Adriane. A gente não tem o nome dele aqui, mas a Adriane contou que ele estuda na APAI, em Cachoeira do Sul, e que ele só sai para estudar, para ir até a APAI, depois que termina o jornal. Enquanto está o jornal no ar, ele fica acompanhando de olho na TV e aí depois vai estudar. Então, meu abraço especial para esse nosso amigo que nos acompanha todos os dias e para a família aqui da Adriane. Obrigado, Adriane, pela participação, viu? Daqui a pouquinho mais recadinhos aqui da nossa audiência. E nós vamos atualizar agora algumas informações sobre a chamada gripe aviária. O ministro da Agricultura, o Carlos Fávaro, revelou que o Brasil está praticamente livre da gripe aviária. Segundo o ministro, o surto está controlado. Sobre o caso do zoológico de Brasília, ele ressaltou que um pombo e o pato silvestres ali encontrados mortos têm impacto zero nas restrições. Está contido o surto de gripe aviária que obrigou o Brasil a suspender no mês passado as exportações de carne de frango para a China e outros países, revelou nesta quarta-feira o ministro de Agricultura Carlos Fávaro. O Brasil, maior exportador mundial do produto, não pode ser declarado livre da gripe aviária até cumprir este prazo de espera. Nós já estamos a 14 dias depois da desinfecção. Se não tem animal morrendo, o foco foi contido. É questão protocolar aguardar os outros 14. O ministro acrescentou que o governo já iniciou negociações com os países envolvidos
para reduzir as restrições às exportações brasileiras e espera um retorno à normalidade dentro de 15 ou 20 dias após o prazo sanitário. Atualmente, 21 países restringiram totalmente as compras de frango brasileiro, incluindo México, Peru, Uruguai, Chile, Canadá, Argentina e China, seu principal destino, com mais de 562 mil toneladas enviadas somente em 2024. Entre outros países, as restrições se limitam a produtos provenientes da região afetada. Fávaro também descartou novos problemas por caso de gripe aviária, confirmado na terça-feira no Zoológico de Brasília, relacionado com um pombo e um pato encontrados mortos, sublinhando que casos com aves silvestres têm impacto zero nas restrições impostas à indústria avícola. A Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Cachoeira do Sul promove no final da tarde de hoje, no auditório da Sicredi, um seminário para marcar o Dia Mundial do Meio Ambiente. Na pauta, o lançamento do projeto Salete, que pretende revitalizar o Beco dos Trilhos, licenciamentos ambientais e a crise hídrica. A discussão é aberta ao público. Dia Mundial do Meio Ambiente, Daniel Nunes e a audiência que nos acompanha pelo MP Sul. Do meu lado, o secretário municipal de Meio Ambiente aqui de Cachoeira do Sul, e a gente vai começar essa conversa falando de um projeto bastante interessante que vai ser dado start neste dia em que inicia também um seminário aqui em Cachoeira do Sul. Projeto Salete. Vou pedir os detalhes aqui para o André sobre essa iniciativa que quer desestigmatizar o Beco dos Trilhos, falar sobre meio ambiente, falar sobre pertencimento e também trazer um braço todo da administração pública para esse local que é tão estigmatizado, né, André? Vamos falar sobre o Salete para a população de Cachoeira do Sul. Boa tarde. Boa tarde, Thelma. Obrigado pela oportunidade de poder falar. O Projeto Salete, por que esse nome se chama Projeto Salete? Salete é o nome de uma pessoa que o nosso prefeito, quando esteve no Beco dos Trilhos, nas suas primeiras incursões pelos bairros, conversou bastante com essa pessoa e essa pessoa demandou uma série de serviços, ela sentiu falta de uma série de serviços que não estavam sendo prestados no bairro. Então o prefeito guardou aquela informação e determinou para a secretaria que criasse um projeto que não fosse só de meio ambiente, mas fosse um projeto de requalificação e de reurbanização daquele local que tem esse estigma de ser um local esquecido, um pouco afastado e deixado um pouco de lado. E o que se quer com esse projeto é que não só os projetos da área ambiental, mas todo o projeto de governo, os serviços da prefeitura e o poder público adentrem a esse local. Então é um local que a gente está pensando em requalificação urbana, arborização, projetos de educação ambiental, coleta seletiva. Então é isso que mais tarde, no nosso seminário, a gente deve dar a ideia principal. É uma ideia para trazer um pouco daquilo que é a expertise do meio ambiente, trazer a reurbanização, a educação ambiental, a conscientização para aquele lugar, mas também vai trazer as outras secretarias para trazerem serviços que deixem o ambiente um pouco mais acolhedor e com os serviços que a própria população exige ali, né? Calçamento, infraestrutura, condições de moradia mais dignas para aquela população. Exato. É um projeto que foi incumbido para esta secretaria, mas ele é um projeto transversal, que ele vai incluir todas as demais secretarias e oferecer para essa população todos os serviços que o Poder Público Municipal de Cachoeira pode oferecer. Então esse vai ser um protótipo, a gente vai formatar esse projeto, tudo aquilo que a gente acertar, a gente vai manter, aquilo que precisar evoluir a gente vai corrigir e que depois esse projeto ele possa ser transferido e replicado em outras áreas. Tudo vai ser explanado nesse seminário que vai acontecer hoje às 18h30 no Sicredi, é isso? Exato. O seminário ele acontece hoje, porque hoje, dia 5 de junho, é o Dia Mundial do Meio Ambiente. Então a gente tem uma série de atividades essa semana aqui pela Secretaria, referentes à Semana do Meio Ambiente, e esse é o nosso auge da semana, um seminário onde a gente vai falar sobre licenciamento ambiental, com foco na questão hídrica, e ele inicia no final da tarde de hoje, além das questões dos palestrantes, nós vamos falar um pouquinho do Projeto Salete e alguns outros projetos que a gente tem engatilhados aí pela Secretaria. Vamos falar um pouquinho sobre quem vem participar desse workshop, fala muito sobre esse aspecto do serviço de licenciamento, que é a expertise aqui da Secretaria também, né? Mas traz uma pauta que é determinante para a nossa sociedade, para todo o mundo, né? Que é a escassez dos recursos hídricos. Exato, Thelma. A gente focou
nesse serviço de licenciamento, porque é uma das áreas de escopo dessa secretaria. Então a gente fala muito de causa animal, fala de limpeza de praças, fala de coleta seletiva, mas a gente tem um serviço super relevante aqui que é de licenciamento ambiental. Quase todos ou todos os negócios dentro da cidade, todas as operações, eles precisam estar licenciadas. E o que a gente recebe de atendimento aqui dentro da secretaria são muitas dúvidas, exatamente sobre as etapas do processo, quem precisa, que tipo de documentação. Então a gente entendeu que era necessário fazer essa comunicação, oferecer esse serviço de informação para o público em geral, tanto é que o foco são profissionais liberais, são empresas, são consultorias, imprensas, para que conheçam um pouco mais quais são as demandas que se tem e que a gente agilize internamente esses processos. E o porquê que a gente está falando também da questão hídrica, porque a próxima crise, todo mundo sabe, ela tem nome, é a crise da questão hídrica. Então a gente solicitou esses palestrantes para que eles inserissem dentro das suas apresentações a questão da água, a questão dos recursos hídricos. As pessoas que vêm para cá são pessoas renomadas, reconhecidas na região e no estado, de empresas privadas e de órgãos públicos, universidades. Então vai ser um momento muito interessante para todo mundo aprender um pouquinho mais. Tá certo. André, então deixo aqui o espaço para que tu convide a comunidade, já que é um evento aberto ao público, servicinho ali, que horário que começa, como é que pode o pessoal se habilitar. Eu sei que tem inscrições ainda abertas e que quem não conseguir se inscrever também pode chegar no horário e participar do evento. É isso aí. Toda a população é convidada, ele é um evento aberto e gratuito. Há uma possibilidade de fazer uma inscrição no link, mas na hora também vai ter alguém da nossa equipe atuando com a recepção das pessoas. Então o nosso seminário inicia às 18h30 no auditório da Sicredi, ali na Saldanha Marinho, e todos estão convidados. Tá certo, agradeço as informações do André. Nas nossas redes, a partir do momento em que a gente publica essa entrevista, também vai estar o folder com o detalhamento dos convidados, as informações para inscrição, e todos, como fez o secretário, estão convidados para esse debate bastante relevante em Cachoeira do Sul. Devolvo para ti aí, Daniel Nunes, no estúdio. Muito obrigado, Thelma, pelas informações. Gente, o setor de regulação da Secretaria Municipal da Saúde de Cachoeira do Sul, responsável pelo agendamento de consultas especializadas, exames e procedimentos cirúrgicos pelo SUS, não vai funcionar para atendimento ao público amanhã à tarde, sexta-feira. O motivo é o expediente interno realizado pela equipe para a revisão de protocolos e fluxos de operações. Pela manhã, o atendimento segue normal, das 7h30 até as 11h30. Se preferir, você também pode fazer contato pelos telefones que estão aparecendo aí na tela, 519-9554-4672, somente para ligações, e o 519-9613-5775, caso prefira enviar mensagem pelo WhatsApp. O serviço de regulação funciona no mesmo prédio da Secretaria Municipal da Saúde, no antigo Hospital da Liga. O Laboratório de Análises da 8ª Coordenadoria Regional de Saúde de Cachoeira do Sul recebeu do Ministério da Saúde, pelo 3º ano consecutivo, certificação de excelência. No caso específico de laboratório regional local, as análises são de fundamental relevância para a saúde da população através de atendimentos via SUS. A Lena Caetano foi até lá para nos trazer detalhes deste trabalho. Daniel Nunes e telespectadores, estamos aqui na 8ª Coordenadoria Regional de Saúde de Cachoeira do Sul para apresentar para vocês um trabalho que muitas pessoas desconhecem. Cachoeira do Sul possui um laboratório de análises que recebeu, inclusive, o selo padrão ouro do Ministério da Saúde. Isso porque aqui são realizados exames de detecção e também de acompanhamento de HIV, de hepatites B e C e também de tuberculose. Eu vou conversar com o biomédico Antoninho, que trabalha aqui, que atua aqui neste espaço. Antoninho, para vocês, para Cachoeira do Sul, qual é a relevância desse selo padrão ouro Cachoeira do Sul? E este laboratório estão classificados entre os 31 mais do Brasil. É isso, né? Isso aí, tudo bem. Para nós é muito gratificante porque isto é a materialização de todo um comprometimento da equipe.
Nós possuímos hoje uma estrutura que se assemelha às melhores tecnologias que a gente tem disponível hoje no mercado para acompanhamento desses pacientes, diagnóstico inicial e acompanhamento desses pacientes, num serviço 100% SUS, vinculado dentro da Secretaria de Saúde do Estado, e essa certificação vem para validar, para materializar esse comprometimento, esse engajamento e o nosso compromisso com a qualidade, a excelência, precisão nos resultados que a gente entrega para esses pacientes. Cachoeira do Sul tem o ambulatório Vida, né, onde os pacientes positivados com HIV, que estão em tratamento, inclusive, recebem toda uma atenção. Esses pacientes têm toda essa retaguarda a partir do trabalho realizado aqui, é isso? Exatamente. Enquanto laboratório regional dentro da 8ª coordenadoria, nós atendemos outros 12 municípios adstritos dentro da nossa coordenadoria. O ambulatório Vida é o nosso principal SAI, que a gente chama, que seria o Serviço de Atendimento Especializado, que faz todo o acompanhamento e o manejo desses pacientes com doenças infecto-contagiosas. HIV, hepatites virais B e C, tuberculose, hanseníase, entre outros agravos. Tem um equipamento aqui que é o xodó da casa, né, digamos assim, e a partir desse equipamento é que essa certificação também veio, né? Exatamente, o nosso equipamento, esse é um PIMA Analyzer. Vamos mostrar? Vamos mostrar, claro. É o último equipamento que nós recebemos que integra o nosso parque tecnológico da coordenadoria. Aqui? É um equipamento super compacto, pequeno, faz parte da tentativa do nosso objetivo para descentralização dos diagnósticos, então ele não requer grandes centros, grandes tecnologias, grandes estruturas. É um equipamento super compacto que traz resultados muito rápidos, em menos de 20 minutos a gente tem resultados do CD4 dos nossos pacientes. Antônio, uma coisa que a gente tem que observar é que vocês não atendem só a região da 8ª coordenadoria, tem muito mais municípios, mais de 1.200 exames por mês, e tem outro aspecto também, esses exames exigem uma certa urgência, né, por se tratar de exame de análise de doenças infecto-contagiosas. 24 horas é o prazo que vocês têm para isso, é verdade? Com certeza. A gente atende, além dos municípios da 8ª Coordenadoria de Saúde, para os agravos de HIV e hepatites B e C, o que a gente chama de rede rápida. Então, é uma rede para casos excepcionais, onde, por exemplo, eu posso ter uma gestante que está hospitalizada para desfecho, então o nenê vai nascer, e essa gestante pode ser HIV positiva. Então, para evitar um risco de transmissão vertical, a gente precisa de uma tomada rápida de ação. A rede rápida vem nesse sentido. Ou, por exemplo, em um outro caso de tuberculose, por exemplo, onde até que eu tenha o diagnóstico, esse indivíduo, esse usuário, ele está transitando na sociedade. Ele ainda não está sendo tratado. A possibilidade de disseminação dessa doença ainda está acontecendo e o indivíduo está deteriorando. Então, o nosso prazo, a gente sempre trabalha com um prazo menor do que 24 horas. Esses resultados, eles saem usualmente de um turno para o outro. Chega pela manhã, libera à tarde, chega na tarde, no máximo, na manhã do dia seguinte, sempre em dias úteis. Antoninho, a Cachoeira do Sul agora está com essa certificação, digamos assim, e existe já uma demanda por parte do município e da região de que os laboratórios, os exames que atualmente são encaminhados para o LACEN, lá o Laboratório do Estado, possam ser realizados aqui em Cachoeira do Sul. Já existe essa demanda? Exatamente. Isso é um desejo antigo da região, a gente sempre vem conversando sobre isso, e todos os anos a gente tem toda uma equipe técnica que avalia e que determina onde esses exames vão ser disponibilizados, essa necessidade de descentralização. São tecnologias também bastante simples e que se alinham com o papel dos laboratórios regionais e do LACEN como um todo dentro da saúde pública, que é fornecer respostas rápidas para as vigilâncias sanitária, ambiental, epidemiológica e saúde do trabalhador para tomadas de ação. O laboratório central, ele funciona como uma ferramenta para subsidiar ações. Então, os diagnósticos de dengue poderiam ser muito rápidos, realizados aqui dentro, muito rapidamente. A partir dessa certificação, pode ser que facilite um pouquinho mais essa tramitação, quem sabe? Pode ser que sim. A gente sempre está na vitrine, né? Nós estamos sempre pedindo e incorporando novas tecnologias. Temos o apoio da coordenação regional, também toda uma equipe técnica que está sempre avaliando e sempre em parceria para tentar incrementar o nosso parque tecnológico. Mas um outro braço também deste laboratório e também do trabalho que vocês desenvolvem tem a ver com dengue também, né? A questão da análise do Aedes aegypti, dos possíveis focos que existem no município e na região. Exatamente. Também é objeto de estudo do SUS, objeto de ação, a pesquisa e o monitoramento, a quantificação, a contagem de larvas em insetos adultos, ovos ou pupas, todos os estágios do desenvolvimento do mosquito Aedes aegypti. Nesse momento, onde a gente vem tendo uma alta sazonalidade, com um número de óbitos e um número crescente de casos aqui na sede da Coordenadoria Cachoeira do Sul, não isoladamente, acompanha todo
né, todo o estado, a gente faz também a identificação dessas larvas, desses ovos, todas as fases de identificação do mosquito, para também tomadas de ação para desdobramentos, principalmente de vigilância ambiental em saúde, que vai fazer eliminação de focos, borrifação. Recentemente a gente teve uma ação puxada também pelo SEVES, pelo governo do estado, com a borrifação, as unidades pesadas para borrifação no município de Cachoeira do Sul, o famoso Fumacê, a sociedade viu, a população viu. Então também é todo um trabalho em conjunto para determinar o índice de infestação predial, o número de vetores que estão circulando e também sempre justificar e embasar as ações. Eu verifiquei também que tem no vidrinho ali no laboratório escorpiões. É um trabalho de análise que também passa por aqui. Também passa por aqui. Dentro da vigilância ambiental em saúde, a gente tem uma parte de análises animais, onde é do interesse nosso também, do sistema de saúde como um todo, a identificação de animais peçonhentos, não só de vetores, que são os que transmitem as doenças, mas também de animais peçonhentos, como cobras, escorpiões, aranhas, lagartas, animais que são objeto de estudo por serem tóxicos, venenosos e que podem levar a casos de morte. Então a gente também faz essa identificação e essa catalogação taxonômica que a gente chama desses animais. Tem outro setor aqui também que o Antoninho mostrou pra gente, que faz análise de águas. A gente sabe que a água que a gente consome, que sai da torneira, né, que a gente consome água potável do dia a dia, tem o tratamento da concessionária, no caso Cachoeira do Sul, na Corsan. Que tipo de análise, da onde é essa água que vocês fazem análise? A gente recebe a amostra dos 12 municípios da região também para análise da potabilidade da água. As amostras são enviadas pelas vigilâncias ambientais dos respectivos municípios, que fazem uma coleta de amostra ao longo de todo o mês, atendendo ao plano de coleta dessas amostras, ao plano de amostragem que a gente chama. Essas amostras podem ser colhidas de residências particulares, dentro de estabelecimentos públicos, hospitais, estabelecimentos de saúde, de ensino, pode ser colhida na cidade, principalmente no interior também, onde a gente tem o uso de poços que fazem o abastecimento de uma comunidade, para garantir que essa água está sendo tratada e que ela não vai estar envolvida com nenhuma possibilidade de transmitir ou de causar uma doença de transmissão hídrica, que a gente chama. É um monitoramento extra. É mais um monitoramento que também é objeto do SUS, onde a gente aqui fizemos a dosagem de flúor e a pesquisa microbiológica e organoléptica. Então, além de turbidez, coliformes totais e Escherichia coli. Bom, até agora a gente viu que assim, a abrangência do trabalho desenvolvido por vocês aqui é bastante ampla e que muitas vezes boa parte da população não tem ciência disso, né? Desse trabalho que é realizado e que impacta tanto no dia a dia na saúde da população. Exatamente. A gente tem hoje dentro de Cachoeira do Sul o que a gente chama de uma filial do LACEN, né? O LACEN, Laboratório Central de Saúde do Estado, está vinculado à Secretaria Estadual de Saúde e tem filiais descentralizadas em algumas regionais de saúde. A 8ª Coordenadoria, nós somos bastante privilegiados, a gente tem um espaço físico excelente, muito bem setorizado, com várias salas. Hoje, nós, além de mim, compõe a equipe uma estagiária, então nós também somos campo para recebimento de estágio, para formação em serviço, e um outro colega biólogo que trabalha comigo aqui dentro, realizando toda essa parte das análises, principalmente as análises ambientais. Legal. Antoninho, mais alguma coisa que tu gostaria de salientar sobre o trabalho de vocês, ou, quem sabe, sobre essa certificação que eu acredito esteja sendo fundamental e muito importante para vocês também, motivo de orgulho, é claro? Com certeza, é um motivo de muito orgulho para a regional, porque quando nós assumimos o laboratório regional aqui, nós viemos de uma época de esvaziamento do serviço público, né, com muitos colegas se aposentando, com afastamentos, e a gente veio, eu sou concursado há pouco tempo, então nessa última leva de 4, 5 anos para cá, a gente vem com essa proposta de reestruturar os serviços, de aumentar a capacidade de diagnóstico, fornecer diagnósticos mais rápidos, se alinha com o propósito da descentralização do SUS, então trazer as ações cada vez mais para perto do usuário e tudo isso sempre com qualidade. Então essa certificação da excelência nos nossos exames, que nesse momento, nessa rodada, já é a 3ª rodada ininterrupta que nós somos certificados pela 3ª vez já com essa aprovação de excelência, é a materialização, como eu disse anteriormente, desse esforço coletivo que a gente vem tendo para fornecer resultados precisos, porque impactam profundamente na linha de cuidado lá na frente desses pacientes. Não são só exames de laboratório, são condutas, são definições que vão repercutir lá na frente na assistência para esses pacientes, para esses usuários. Ok.
Obrigada pela participação, pelas informações e parabéns a vocês, pela a equipe toda também, né? Eu agradeço, muito obrigado. Tá bom, então. Daniel Nunes, telespectadores da NT Sul, então, para vocês um pouquinho do trabalho desenvolvido aqui em Cachoeira do Sul, trabalho de excelência, padrão ouro em análises, aqui na 8ª Coordenadoria Regional de Saúde de Cachoeira do Sul, que pela terceira vez, conforme disse o Antoninho, já recebe esse atestado de competência, de qualificação, de qualidade no trabalho desenvolvido, que impacta diretamente, seguramente, na vida de muitos de vocês que estão nos acompanhando neste momento. Volto contigo no estúdio, Daniel. Muito obrigado, Lena, pelas informações. O NT Sul fica por aqui. A gente se encontra amanhã. Tchau.